Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Evandro do canal Mangaque. Como nasceu os Piratas do Coração, a história não contada no mangá One Piece. Mano, então aparentemente essa história dos Piratas do Coração, que acredito que sejam os piratas do nosso querido Trafalgar de Law, não foi contada no mangá. Parece que teve um time skip, eu acho, da época que ele era criança e da época que ele já se tornou capitão. E com isso eu estiver falando merda, tá? Mas eu acho que os Piratas do Coração são os Piratas do LoL, né? Me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada. E aparentemente essa história não foi contada no mangá. Será que foi contada no anime? Ou será que o nosso querido Evandro ele foi pegando informação daqui, informação dali, montou um compilado e montou uma... e montou mais ou menos uma história de como provavelmente esse bando foi formado. Bora conferir o que ele preparou então. Lembrando que se você já é inscrito nesse vídeo no canal, deixa o like aqui no vídeo. E eu queria te pedir uma coisa, você que está sempre aqui comigo. Se você puder compartilhar esse vídeo com qualquer pessoa, ajuda muito. Porque a gente está numa reta final aí para chegar a 10 mil inscritos e eu conto com a sua colaboração, beleza? Então é isso, valeu e go! Preparadas, senhoritas e senhoritos? Então, bora conferir como nasceu os Piratas do Coração, a história não contada do mangá One Piece do nosso querido canal Mangaque. Então, go! O garoto perdido, cego pela raiva e pelo desespero de seguir um pirata louco, não existe mais. Não há nada mais que ele possa aprender com um monstro faminto por destruição como você. Apenas deixe-o em paz, ele já está livre. Estas são as palavras finais ditas por Corazon, expressando todo o seu desprezo por Doflamingo antes de sua morte. O garoto Carai, que ao qual ele cena, se velho. referia Imagem era o muito jovem louca. Lau. Nada mais iria prendê-lo, nem as fronteiras de ferro da Cidade Branca, nem sua vida reduzida por uma doença. Aqui começava sua jornada para formar o bando chamado Piratas do Coração. Mas antes dele se tornar um pirata, há muitos e muitos anos, ele conheceu 3 sujeitos bem interessantes que viveriam aventuras em terra antes de enfim partirem para o mar. Quer saber como Lau, Beppo, Pinguim e Sati se conheceram? Então Pinguim? vou falar nisso agora. Nossa, esses personagens eu particularmente não conheço nenhum. Pinguim, Beppo? Eu não conheço, eu acho que é tudo da tripulação do LoL, né? Então, bora conferir. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo uma história da tripulação, os Piratas do Coração. Estas informações não constam no mangá, para alguns vão ser informações totalmente inéditas. Como Lau conheceu o Beppo, o Pinguim e o Sati. Como surgiu a tripulação dos Piratas do Coração. Como foi aquela transição após o final do flashback, onde vemos um Lau saindo, escapando da morte das garras de Doflamingo, até ele aparecer já como um Shichibukai. Você vai conhecer um pouquinho desta história, uma história bem interessante, bem legal e até alguns pontos tocantes. Aproveitando que estou falando do Lau, por que não mostrar isso aqui pra vocês? Olha o que eu ganhei. Ah, que da hora. Aqui. Quem mandou foi a Aldex, lógico, a sua loja de action figures. E também tem coisas para PC, muita coisa legal. Vou montar meu PC lá com eles. Mas fica a recomendação. Brabo. É aniversário dos 20 anos de One Piece. Então são edições totalmente limitadas. Eu vou deixar um link aqui na descrição, caso você queira adquirir. Vou abrir rapidinho para vocês darem uma olhada. Nossa, dá uma olhada, galera. Nossa, muito louco, Nossa, mano. animal, né? Esses grandão são muito legais. Mais ou menos o tamanho do POP, né? Do Portraits of Pirates. Então, tá aí, ó. Se você quiser adquirir o seu Lau, Brabo. edição limitada, tem um link aqui embaixo. Utiliza o cupom aí de desconto pra você pegar o seu. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos descobrir esta história não contada nas páginas do mangá. E agora com vocês, a história dos Piratas do Coração. A história dele é mó triste, né, velho? Do LoL quando criança. E esse período dele criança, jovem assim, eu acho que não conta tanto, né? Nossa história começa 13 anos atrás, em uma ilha chamada a Ilha Swallow, ou mais conhecida como a Ilha Andorinha. Lau, de apenas 13 anos, caminhou sem parar durante 3 dias seguidos, depois de conseguir escapar dos piratas Don Quixote. Claro, graças ao sacrifício de Corazon. Ele está à beira de um colapso, mas tem a intenção de executar as instruções despedidas que Corazon lhe passou. Ir para a cidade vizinha. Ele finalmente chega a um lugar chamado Pleasure Town, mas rapidamente se torna inseguro sobre como as pessoas o tratam, sobre a sua síndrome do chumbo âmbar, e sai correndo depois de uma mulher encontrar ele e apenas tentar conversar sobre o seu estado atual.
Ele acaba doença aí, acampando né? em uma caverna, mas sofre os efeitos da síndrome que podem matá-lo a qualquer momento. Ele luta para descobrir como utilizar os poderes da Ope Ope no Mi para poder se curar. Mas sofrendo os efeitos da doença e com uma febre muito alta, prestes a perder a consciência, Lau finalmente consegue ativar o seu Broom. Então ele procura em seu corpo o Chumbambar. E depois de encontrá-lo em seu fígado, ele remove o fígado do corpo utilizando o seu conhecimento médico básico que lhe foi ensinado por seus pais. Ele remove o chumbo do fígado e o coloca novamente em seu corpo antes de por fim desfalecer cansado. Lau acaba encontrado por um senhor que passava ali perto e foi resgatado por ele, um antigo inventor chamado Wolf, que o leva para sua casa para tratar seus ferimentos. Lau acorda em uma casa totalmente estranha e vê que sua pele ficou clara. Ele conseguiu se curar. A branca, o velho né? chamado Wolf o cumprimenta e Lau suspeita inicialmente que o Wolf trabalhava para Doflamingo. No entanto, Wolf não mantém lealdade com ninguém e é apenas hospitaleiro com o jovem Lau. Wolf oferece a Lau para ficar com ele até que ele tenha um objetivo em sua vida. Lau teria que trabalhar para ele em troca. Wolf revela que é um inventor. Embora nenhuma de suas invenções funcione, Lau terá a tarefa arriscada de testar o quão perigosas são as invenções feitas por Wolf. Lau, em um momento raro, começa a ter uma vida feliz ao lado de Wolf. E em ocasionais viagens de caça, o inventor mostra uma habilidade incrível com o seu rifle. Lau pergunta como ele se tornou tão habilidoso, mas Wolf apenas diz que ele aprendeu isso em algum momento do seu passado. Wolf vai ao mercado uma vez por semana para vender suas invenções, as que funcionam, é claro, e vegetais. E embora deixado para trás em uma dessas ocasiões, Lau sai para pescar. Enquanto na floresta ele acaba vendo dois meninos batendo em um urso polar. Os garotos eram Sati e Pinguim, com 14 e 15 anos, e o urso se chamava Beppo. O Mi de apenas 9 anos de idade. Depois de perceber Lau, Sati e Pinguim o confrontam. Mas Lau ativa o seu Room ao redor em resposta. Ele levanta duas rochas no ar e usa Shambles para trocá-los com Sati e Pinguim. E eles caem no chão e acabam nocauteados. Beppo agradece a Lau dizendo que apenas queria ter se tornado amigo dos garotos que o agrediam. Ele revela que ele veio de um lugar chamado Zou, no Novo Mundo, e saiu para tentar encontrar o seu irmão mais velho chamado Zeppo, que havia desaparecido. Zeppo, para quem não se lembra, era o companheiro de Pedro na sua primeira invasão à Ilha do Bolo de Big Mom. Ele infelizmente girou a roleta da mama e perdeu a sua vida ao ter 100 anos retirados pelo poder de Big Mom. Beppo, que não sabia disso, continuava sua busca por seu irmão. Porém, ele acidentalmente embarcou em um navio que foi para o North Blue e acabou na ilha Andorinha. Hoje ele estuda navegação para conseguir voltar a Zou. Lau diz a Beppo para ir com ele e os dois voltam para a casa de Wolf. Depois de ouvir toda a história de Beppo, o Wolf concorda em aceitá-lo também, desde que ele trabalhe e teste as suas invenções junto com Lau. Uma noite, quando estão na cama, Beppo pergunta a Lau por que ele o levou, por que ele o salvou. Lau não tem uma resposta, mas percebe que, ao perder todo mundo em Flivans, fez com que ele se afastasse do mundo. A bondade de Corazon e agora o Wolf começou a fazê-lo acreditar nas pessoas novamente. Um mês depois, Lau e Beppo veem uma explosão gigantesca na floresta e encontram Sati e Pinguim gravemente feridos. Eles estavam à beira da morte após serem atacados por um javali. O braço direito de Pinguim havia sido arrancado. Lau e Beppo socorrem os dois para a fazenda de Wolf. Os dois perderam tanto sangue que precisavam de transfusões, mas o seu tipo sanguíneo era um sangue muito raro, do tipo X, que é diferente do de Lau. No entanto, o Wolf chega e revela que o seu tipo sanguíneo também é X e se oferece para dar o seu sangue e salvar ambos os jovens. Lau então começa a recolocar o braço de Pinguim e após várias horas de cirurgia, ele conclui com êxito a operação, mas acaba entrando em colapso pelo tanto tempo de uso de sua fruta. Depois de acordar, ele descobre que Sati e Pinguim se recuperaram e o Wolf também está bem. Pinguim, ao acordar, descobre que pode usar o seu braço normalmente, que foi reimplantado e foi um sucesso a cirurgia. Ele e Sati agradecem a Lau em lágrimas e juram o servir para sempre.
Eles revelam que estavam entendi. vivendo em uma cabana na floresta e encontraram o javali quando tentavam colher frutas. O javali acabou perfurando Sati no estômago e Pinguim tentou jogar uma bomba que eles haviam roubado, mas ela explodiu antes que pudesse arremessar. Putz. Eles disseram que ficaram órfãos 6 meses atrás, depois que seus pais foram mortos por um tsunami e foram enviados para morar com os seus tios, os tios de Sati, que os trataram como escravos e obrigavam eles a fazer atividades ilegais. Por fim, eles acabaram fugindo de casa. Sati diz que não sabe qual é o sentido da vida, o que lembra Lau de suas próprias experiências. Ele então oferece que Sati e Pinguim se tornem seus subordinados e morem com ele e o Wolf. Wolf, claro, concorda, mas eles só poderiam ficar com uma condição: que testassem as suas novas invenções. Cara, que da hora, ele foi montando a casa, a sua tripulação na casa desse Wolf. Então passam a viver com o Wolf durante 2 meses. Porém o Wolf também os leva à cidade, onde eles arrumam empregos e trabalham todos os dias. Porém Pinguim e Sati, após se recuperarem, também vão com o Wolf à casa de seus tios para serem confrontados. E o tio deles, ao os verem, pergunta ao Wolf se ele quer vender os garotos para ele novamente, considerando eles nada mais do que escravos. Lau se enfurece e tenta atacar o tio dos garotos. Porém o Wolf intervém e nocauteia o homem. Ele tinha avisado a polícia anteriormente e os tios de Sati e Pinguim acabam presos por conta disso. Os meninos continuam trabalhando na cidade, com Beppo começando a aprender artes marciais e Lau ajudando na clínica de um médico local. Lá ele pensa sobre o que significa ser um bom médico. Naquela noite, Pinguim conta ao grupo sobre o lendário tesouro da Ilha Andorinha, que havia sido escondido em algum lugar há 60 anos por uma equipe que mais tarde morreu de uma epidemia. Um dia, os meninos estão voltando da cidade quando encontram Wolf gravemente ferido, que caiu ao testar sua mais nova invenção, uma máquina voadora. Eles imediatamente começam a trabalhar para tratá-lo, e Lau realiza uma cirurgia para salvá-lo. A noite passa com os 4 de vigília e quando o Wolf acorda, eles ficam muito felizes e choram de alívio. O médico local entra para verificar o Wolf e fica impressionado com as habilidades de Lau e acaba o elogiando. Os 4 garotos se revezam para cuidar do velho Wolf durante todo o tempo que ele precisa para se recuperar. No outro dia, Lau vai à cidade e pede ao tatuador local para fazer uma tatuagem. Para a surpresa do homem, Lau pede que morte seja tatuada em seus dedos, para ele se lembrar que, como um cirurgião, sempre estará lidando com a morte. Caralho, Wolf que foda. pergunta a Lau se ele tem a Ope no Mi. Wolf revela que viajou pelo mundo quando jovem e leu em um livro sobre essa fruta, revelando que ela tem a capacidade de dar a alguém a vida eterna em troca da vida do próprio usuário. Wolf diz a Lau para nunca revelar seus poderes a outros, e Lau concorda, percebendo que Doflamingo provavelmente pretendia utilizá-lo para se tornar imortal. Wolf então diz que ele deve a Lau por salvar sua vida e se oferece para servir o garoto. Mas Lau rejeita isso. Wolf era seu amigo. O grupo então faz uma festa. Que da hora. Pô, bem construída essa história, mano. Só não mostrou nenhum 3 anos se passam desde que Lau iniciou sua nova vida. Porém ele começa a ter pesadelos recorrentes depois de ler a notícia que Doflamingo havia se tornado o rei de Dressrosa. Lau se sente culpado por algo que ele não sabe mencionar. Ele não sabe o que fazer. Ao voltar para casa depois de um dia normal de trabalho na clínica médica da cidade, Lau percebe um tumulto acontecendo e acaba vendo uma equipe de piratas causando problemas. Acontece que esta foi a mesma equipe de piratas que queimou Pleasure Town há 20 anos. Nossa. Lau chama Pinguim e Sati para alertarem Wolf, que enfrenta toda a tripulação. É então revelado que o capitão desses piratas é o próprio filho de Wolf, chamado Arthur Baca, que veio reivindicar o tesouro lendário da Ilha da Andorinha para reconstruir sua tripulação e voltar a Grand Line. O capitão assume o controle das pessoas da cidade com suas habilidades de Akuma no Mi. Baca comeu a Derodero no Mi, uma fruta da classe Paramecia que lhe permite dissolver qualquer coisa em líquido, inclusive ele próprio. Disparando raios de seus olhos, ele atingiu uma grande parte dos cidadãos, da qual apenas Lau e seu grupo conseguiram escapar. Wolf conta a eles sobre o seu passado. Seu filho Baca sempre foi um encrenqueiro desde sua juventude. E quando ele partiu como pirata há 25 anos, Wolf acabou acompanhando ele como companheiro de equipe, para apenas
controlá-lo. Wolf esperava que o mundo cruel dos piratas assustasse Baka, mas aconteceu algo totalmente ao contrário. Baka retornou à cidade ainda mais maligno. Depois de não conseguir chegar a Grand Line há 20 anos, Baka retorna à cidade e a destrói. Wolf cortou laços com seu filho neste momento. E Law percebe que o Wolf está morando longe da cidade porque se sente culpado pelo incidente. Law diz a ele que significa que o Wolf precisa salvar a cidade desta vez. E é que agora ele não está sozinho. Wolf tem 4 amigos com ele. Segundo Wolf, devido ao poder de Baka, o povo da cidade só tem 24 horas para continuar vivo se eles não puderem nocautear Baka e neutralizar a sua habilidade. Law incentiva o Wolf dizendo que os 5 agora conseguirão proteger a cidade juntos. Que da hora. Wolf finalmente os deixa entrar em seu laboratório secreto cheio de invenções que o levam a uma caverna onde eles veem outra de suas invenções. Um submarino. Podendo se mover sem serem vistos, eles emboscam o local em que os piratas montaram um acampamento, com toda a intenção de salvar a cidade. Os 5 pegam os piratas de surpresa e facilmente derrotam a tripulação. No entanto, o Capitão Baka e seu segundo membro de tripulação, chamado Coney Vulcano, não estavam entre os derrotados. Quando Law e a companhia estão prestes a deixar o local, eles acabam emboscados pelo lutador de sumô, Vulcano. Enquanto o Pinguim e Sati se oferecem para cuidar dele, o Wolf e Law saem para enfrentar Baka. Aqui pela primeira vez podemos ver Beppo ativando o seu modo Sulong. Sim, ele derrota o lutador de sumô se aproveitando deste artifício. Eita porra! Baka fica furioso e acaba batendo em Wolf, nocauteando ele. Law então luta contra Baka e finalmente o derrota utilizando o Counter Shock, o que o deixa inconsciente. Ele se lembra de Rocinante sendo morto pelo seu próprio irmão do Flamingo e afirma que não quer ver a família se matando, o que deixa o Wolf emocionado. Aquilo foi como um estalo para Law. Após esse incidente, Law percebe que tem coisas inacabadas e decide sair como um pirata e completar a missão de Corazon em relação a Dressrosa. O objetivo finalmente surgiu e Doflamingo não destruiria mais famílias. Beppo, Pinguim e Sati se oferecem para acompanhá-lo como a sua equipe. Ele diz ao Wolf que embora se torne um pirata, ele nunca será como Baka. Wolf presenteia Law com sua maior invenção e lhes dá o seu submarino, que eles acabam nomeando Tang Polar. Tang é conhecido como um peixe cirurgião que é bem caracterizado aí por conta dos seus espinhos em forma de bisturi. Assim era iniciada a jornada do cirurgião da morte pelos mares. Law, ao se despedir, diz ao Wolf que ele o considera seu querido amigo e sempre o levaria em seu coração, pois a palavra coração personifica para ele todo o amor que Corazon tinha por ele, a bondade que o Wolf mostrou a eles e toda a confiança que ele e seus amigos compartilhavam. A esta homenagem ele nomearia o seu bando e assim nasceu os Piratas do Coração. E muito louco essa história, velho. Muito bem feita, velho. E esta é a história dos Piratas do foda, Coração. Mano. Muito legal, né, galera? Fala a verdade. Beppo, Sati e Pinguim praticamente entraram todos juntos na tripulação. Aliás, até o Law formou ao mesmo tempo. Não tivemos um capitão em busca de novos membros. Eles iniciaram. É muito interessante ver. Eu espero que tenha mais desenvolvimento desses personagens. Inclusive, dá pra você ver quanto eles gostam bastante do Law. Eles são muito próximos. Eles são amigos. Não são apenas companheiros de viagem. E Beppo confirmado com uma forma Sulong. Eu quero ver agora, quem sabe. Que da hora, mano. Achei, mano, novamente. Mas bem da hora mesmo essa história do manda um like, Piratas do Coração. Canal. Valeu por assistir e fique ligado nos próximos vídeos. Tchau. Achei sensacional. Nossa, eu gostei bastante mesmo desse vídeo do nosso querido canal Mangaque, contando a história aí do início da tripulação do nosso querido Law. Que ele, depois dele receber a fruta do coração, ele foi pra cidade vizinha. E aí, mano, ele quase ele acabou morrendo. Ele entrou numa ilha ali, pelo que deu pra entender, quando ele tava prestes a desmaiar, ele conseguiu usar a sua Akuma no Mi ali, conseguiu retirar aquela doença do fígado dele. E aí, aquele Wolf resgatou ele, e a partir daí começou a história do nosso querido Law. Porque ele começou a ter uma vida normal, meio que de pai e filho com esse Wolf. E depois ele conheceu os outros 2 meninos, com o ursinho lá, com o Pinguim, o Beppo e o outro lá que eu esqueci o nome.
E, mano, achei bem interessante pra construção da relação dos personagens. Primeiro, ele trouxe só o ursinho pra morar com ele e tal, porque ele tinha toda aquela questão que ele queria encontrar o irmão dele, que ele tinha saído da ilha natal dele. E aí depois os outros dois acabaram se ferindo durante uma batalha que eles estavam tendo com um javali. E eles resgataram ele, aí o LOL foi lá, operou o braço de um deles. E aí sim, eles tiveram gratidão ao LOL. Então é muito da hora que a construção do Capitão LOL não foi algo que tipo, eu quero ser um capitão onde eu vou selecionar os meus subordinados. Não, foi tipo um desenvolvimento natural de tipo meio que, nossa, eu gosto muito desse cara, eu respeito muito esse cara. E a partir do momento que o LOL teve o seu objetivo, após a volta do filho desse Wolf lá, que era um pirata que ele queria destruir a cidade, depois deles derrotarem ele, finalmente o LoL ele entendeu que ele tinha que continuar o objetivo do coração, que era derrubar o do Flamengo. E aí decidiu, puta, vou me tornar um pirata, e aí os seus amigos, consequentemente, se tornaram seus subordinados e tendo como foco aí o nosso querido LoL como capitão. Achei muito da hora a construção dos personagens, o desenvolvimento da história, achei muito bem feito. Por isso que eu curto muito One Piece. Eu acho que assim, o LoL, ele é um dos protagonistas? Talvez. Mas as pessoas ao redor dele também têm desenvolvimento muito bem feito. Então isso deixa a história muito mais rica, muito mais profunda. Você entende a importância da qual os integrantes do bando do Coração, que é o do LoL, dá ao capitão. Você entende o porquê eles gostam dele. Não é tipo assim, tem o LoL e tem os subordinados dele. Nossa, todo mundo respeita o LoL. Mas por quê? Aí tem todo um contexto do porquê eles respeitam ele, dos porquê eles seguem ele. Achei isso sensacional. Beleza, senhores? Então é isso. Lembrando que o terceiro link da descrição é o link do nosso querido canal Mangaque. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Mascara na cara, ninja da quebrada. Olha no meu olho, essa mãe nessa safada. Te tocar no mando, olha essa nova e tal. Passo na sua vila, eu juro que não sobra nada. Cheguei bolado aqui nessa vila, cura ativada, garra invocação. No olho da raposa, tu viu o chorinho, porque ela tá sobre minha dominação. Ainda tô culpado do fim da minha mina, por isso que agora eu sou